Bom dia, vamos retomar da onde a gente parou ontem. Filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalon. A mulher de Mered deu à luz a Miriam, Samai e Jesba, pai de Estamo. Sua mulher judia deu à luz a Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Soco e Icutiel, pai de Zanoi. São esses os filhos de Betia, filha de Faraó, que Mered desposara. Filhos da mulher de Odaia, irmã de Naão, o pai de Seila, de Garni e Estamo, que era de Macate. Filhos de Simon, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Gezi, Zoete e Ben-Zoete. Deixa eu só conferir aqui. Filhos de Sela, filhos de Judá, pai de Leca, Laade, pai de Maresa, e as famílias da casa onde se fabricava linho fino, casa de Asshebea e Joaquim. E os homens de Cozeba, Joás e Zaraf, que dominaram sobre Moabe e Jashudim, Lechem. Isso data de muitos anos. Eles eram os oleiros e os habitantes de Netaim e de Gedera, habitantes perto do rei, para trabalhar a seu serviço. Filhos de Simeão, Namuel, Jamim, Zaribe, Zara, Saul. Zelum, seu filho, Madzão, seu filho, Masma, seu filho. Filhos de Masma, Amuel, seu filho, Zacur, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos não tiveram muitos filhos e suas famílias não foram tão numerosas como as dos filhos de Judá. Eles habitavam em Berzabé, em Molada, em Azar-Sual, em Bala, em Azon, em Tolade, em Batuel, em Orma, em Siseleg, em Bet-Marcabote, em Assar-Zuzim, em Bet-Berai e em Sarim. Estas foram suas cidades até o reinado de Davi. Possuíram ainda Etã, Aem, Remon, Toquem e Assã, 5 cidades e todas as aldeias de suas redondezas até Baal. Estas foram suas residências e seus registros genealógicos. Mozobabe, Genleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filhos de Josabias, filhos de Saraia, filhos de Aziel, Elionai, Jacoba, Issuaia, Assaia, Adiel, Ismiel, Banaia, Ziza, filhos de Cefei, filhos de Alon, filho de Idaia, filho de Senri, filho de Samaia. Esses homens indicados por seus nomes eram príncipes nas suas famílias. Suas casas patriarcais eram grandemente multiplicadas. Eles foram da costa de Gador até este vale, à procura de pastagens para seus rebanhos. Encontraram pastos abundantes e bons num território amplo, tranquilo e cheio de paz, outrora habitado pelos camitas. Esses homens indicados por seus nomes vieram no tempo de Ezequias, rei de Judá. Destruíram as tendas dos habitantes desta terra, assim como os moanitas que lá se encontravam, e os votaram interdito até o dia de hoje. Estabeleceram-se em seu lugar porque lá havia pastagens para seus rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Seir. Eram seus chefes Faltias, Naarias, Rafaías e Oziel, filho de Gezi. Destroçaram os amalecitas sobreviventes e lá se estabeleceram até estes dias. As tribos da Transjordânia. 5. Filhos de Ruben, primogênito de Israel. Com efeito, era ele o mais velho, mas como tinha manchado o leito do seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel.
Mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias, pois Judá foi poderoso entre seus irmãos e é dele que saiu o príncipe. Mas o direito de primogenitura pertence a José. Filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Joel: Samia, seu filho Gog, seu filho Semei, seu filho Mica, seu filho Reia, seu filho Baal, seu filho Bera, seu filho que Taglat-Falazar, rei da Síria, levou cativo. Era ele, príncipe dos filhos de Ruben, irmãos de Beera, segundo suas famílias, assim como estão escritos na sua genealogia. O primeiro, Jeiel, Zacarias, Bala, filho de Azar, filho de Sama, filho de Joel. Bala habitava em Aroer e ia até Nebo e Abel-Meon. A oriente ocupava a terra até a entrada do deserto, que vai até Eufrates, porque seus rebanhos eram numerosos na terra de Galaade. No tempo de Saul fizeram guerra contra os agareus, que tombaram entre suas mãos. Habitaram suas tendas na costa oriental de Galaade. Os filhos de Galaade habitavam defronte deles, na terra de Bassã até Selca. Joel, o primeiro Safã, o segundo Janai e Zafate em Bassã. Seus irmãos, segundo suas casas patriarcais, eram Miguel, Mozalã, Zebe, Jorai, Jaca, Zie e Eber, 7. Eles eram filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jara, filho de Galaade, filho de Miguel, filho de Gezize, filho de Gedo, filho de Bus, Aqui, filho de Abdiel, filho de Guni, era o chefe de sua casa patriarcal, habitava em Galaade, em Bassã e nas suas aldeias até as extremidades das pastagens do Saron. Todos foram registrados no tempo de Joatã, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham em suas fileiras homens valorosos que traziam escudos e espadas, manejavam o arco, eram muito aguerridos, com um número de 44.760 homens aptos para o combate. Fizeram guerra aos agareus em Getur, em Nafis e em Nodab. Eles venceram e os agarreus, com todos os seus aliados, lhe foram entregues. Durante o combate, com efeito, eles tinham invocado a Deus, que os ouviu porque eles tinham posto nele sua confiança. Arrebataram seus rebanhos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, pois esta guerra vinha de Deus. Estabeleceram-se no lugar dos vencidos até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés moravam na terra de Bassã até Baal-Hermon, ao Sanir, e a montanha de Hermon. Eram numerosos, eis os chefes de suas famílias patriarcais: Efer, Gezi, Eliel, Esriel, Jeremias, Odoías e Gediel, homens valentes, poderosos, célebres chefes de suas casas patriarcais, mas foram infiéis ao Deus de seus pais e prostituíram-se adorando os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Fu, rei da Síria, e o espírito de Glapta-Falazar, rei da Síria, que levou cativos os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Ala, para Abor, para Ara e para o rio de Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Os levitas. Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Filhos de Caate, Anrão, Isaar e Oziel. Filhos de Anrão, Arão, Moisés e Maria. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abisué. Abisué gerou Bosse, Bosse gerou Oze, Oze gerou Zaraías. Zaraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Actote, Actote gerou
Sodoc gerou Aquimás gerou Azarias gerou Joanã gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias gerou Aquitote gerou Sodoc gerou Selum gerou Eucias gerou Azarias gerou Zaraías gerou Zodec partiu para o exílio quando o Senhor fez com que Judá e Jerusalém fossem levados ao cativeiro por Nabucodonosor. Acho que a gripe tá me pegando. 6. Filhos de Levi. Gerson, Caate e Merari. Eis os homens dos filhos de Gerson, Lobni e Semei, filhos de Caate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, filhos de Merari, Moole e Muzi. Eis as famílias de Levi segundo suas casas patriarcais, de Gerson, Lob, seu filho, Jaate, seu filho, Zama, seu filho, Joá, seu filho, Ado, seu filho, Zara, seu filho, Getraim, seu filho, filhos de Caate, Aminadab, seu filho, Coré, Assir, Eucana, Abiazar, seu filho, Assir, seu filho, Taate, Uriel, seu filho, Osias, seu filho, Saul, seu filho, filhos de Eucana, Amazai e Aquimote, Eucana, Saí, Naate, Eliaba, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho, os filhos de Samuel, primogênito Vazene e Ábia, filhos de Merari, Moole, Lobine, seu filho Semei, seu filho Oza, seu filho Saama, seu filho Ágia, seu filho Assaia, seu filho. Para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso, eis que Davi escolheu eles cumpriam suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda da reunião até que Salomão destruiu o templo do Senhor em Jerusalém. Faziam seu serviço segundo seu regulamento. Eis que cumpriram esse ofício juntamente com seus filhos. Dentre os filhos de Caate, Emão, cantor, filho de Joé, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Tou, filho de Suf, filho de Eucana, filho de Matate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Zofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiazar, filho de Coré, filho de Isaar, filho de Caate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf, que estava à sua direita, Asaf, filho de Baraquias, filho de Saama, filho de Miguel, filho de Asaías, filho de Melquias, filho de Ataí, filho de Zara, filho de Adaim, filho de Etã, filho de Zama, filho de Semei, filho de Jet, filho de Gerson, filho de Levi, filhos de Merari, seus irmãos à esquerda, Etã, filho de Cuzi, de Abdi, de Maloque, de Asabias, de Amazias, de Eucias, de Amazai, de Boni, filho de Somer, filho de Mole, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos levitas eram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da terra do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as ablações no altar de holocaustos e no altar de perfumes. Eles tomavam sobre si todo o serviço de santo dos santos e faziam a expiação por Israel segundo as prescrições de Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Arão: Eleazar, Finéias, Abisuel, Ose, Zaraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aquitote, seu filho, Sodoc, seu filho, Aquimás, seu filho. Eles se estabeleceram nos territórios das seguintes cidades: os filhos de Arão, da família de Catitas, que por primeira sorte designou foi dado Hebron e suas redondezas na terra de Judá. Mas foi dado a Caleb, filho de Jefoné, o território das cidades e suas aldeias. Foi, portanto, dados aos filhos de Arão a cidade do refúgio Hebron, Lóbina e seus arredores, Geter, Estemo e seus arredores, Elon e seus arredores, Dabir e seus arredores, Assã e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores,
Da tribo de Benjamim, Gabe e seus arredores, Almate e seus arredores, Anatote e seus arredores. O número total de suas cidades foi de 13, conforme suas famílias. Os outros filhos de Caate receberam pela sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, foram dadas 13 cidades da tribo de Isacar, de Aser, de Neftali, de Manassés em Bassã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, foram dadas pela sorte 12 cidades das tribos de Rubi, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas estas cidades e suas pastagens. Da tribo dos filhos de Judá, de Simeão, de Benjamim, foram estas designadas por seus nomes as cidades que lhes foram dadas por meio da sorte. Quanto às famílias dos filhos de Caate, as cidades que lhes couberam eram da tribo de Efraim. Foram dadas as cidades de refúgio, Siquém e suas redondezas, na montanha de Efraim, Gazer, Jequimã, Betoron, Elon, Getremon e seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner, Balaão e seus arredores, é o que foi das famílias dos filhos de Caate. Os filhos de Gerson foram dados da meia tribo de Manassés, Gaulon, em Bassã, Astarote, na tribo de Zacar, Sedes e seus arredores, da Berete, Ramon, Anem, da tribo de Aser, Massal, Abdon, Ucaque, Rob, da tribo de Neftali, Sedes, na Galileia, Amon, Cariatarim. Aos filhos de Merari foram dadas de Zabulon, Remon, Tabor, do outro lado do Jordão, de Jericó, a oriente da tribo de Ruben, Bossor, nos seus desertos, seus redores, Jaza, Cademote, Mefaate, Ramote, Manaim, Ezebom, Gezer e seus arredores. As tribos do norte, 7. Filhos de Isacar, Tola, Fuá, Jazube e Simeron, 4. Filhos de Tola, Ozi, Rafaim, Jeriel, Gemai, Jebsém e Samuel, segundo suas genealogias, eram chefes de suas casas patriarcais saídas de Tola. Todos os homens valentes, cujo número era no tempo de Davi 22.600 homens, filho de Ozi, Israia, filho de Israia, Miguel, Obadia, Joel e Gesia. Ao todo, 5 chefes possuíam, de acordo com suas genealogias, segundo suas casas patriarcais, 36.000 homens de tropa armadas para a guerra, porque eles tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, dentre todas as famílias de Isacar, formavam um total de 87.000 homens valorosos inscritos nas genealogias. Os filhos de Benjamim: Bela, Becor e Jadiel, 3. Filhos de Bela: Esbom, Ozi, Ziel, Jerimote e Urai, 5 chefes de famílias patriarcais, compreendendo escrito nas genealogias o número de 22.034 homens, aptos para a guerra. Filhos de Becor: Zamira, Joás, Elizer, Elionai, Anri, Jerimó, Abiá, Anote e Almate, todos filhos de Becor, registrados de acordo com suas genealogias como chefes das casas patriarcais, compreendendo o número de 20.200 homens guerreiros, filhos de Jadiel, Balã, filhos de Balã, Geur, Benjamim, Aode, Canana, Zetã, Tarsis e Abizar. Todos filhos de Jadiel, chefes das casas patriarcais, formando um total de 17.200 homens guerreiros capazes de levar armas e fazer guerra. Sefão e Afão, filhos de Ir, Azim, filho de Aer, filhos de Neftali, Josiel, Guni, Gesser, Selum, filho de Bala.
filho de Manassés, Israel, sua concubina siríaca, deu à luz Maquir, pai de Galaade. Maquir tomou mulher na família de Efim e Safã. O nome da sua irmã era Maacá. O nome do segundo filho era Salfaade, o qual teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, deu à luz um filho que chamou Fares. O nome de seu irmão era Zares, e eram filhos de Ulão e Recém. Filho de Ulão, Badã. São estes filhos de Galade, filhos de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Iscode, Abiezer e Mola. Os filhos de Semida foram Aim, Sequem, Leci e Anião. Filhos de Efraim: Sutalá, Bered, seu filho Taate, seu filho Elade, seu filho Zutula, Ezer, Elade, os quais homens de Guete, originários da terra, mataram porque tinham tentado arrebatar seus rebanhos. Efraim, pai deles, esteve por muito tempo em luto, e seus irmãos vieram consolá-lo. Ele se uniu à sua mulher, que concebeu e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Beria, porque a desgraça estava em sua casa. Sua filha era Sara, que construiu a alta e a baixa Betoron e Ezenzara. Ele teve ainda Rafa, um filho, Oref, Tala, seu filho Taã, Laadã, Amiúde, Elisama, Num, Josué. Suas possessões e suas moradas eram Betel, ao oriente Orã, ao oeste Gezer, Siquém, até Asa e seus arrebaldos. Os filhos de Manassés possuíam ainda Betsã, Tanak, Magido, Dor. Foram essas cidades em que habitaram os filhos de José, filhos de Israel. Filhos de Aser: Gema, Jesua, Jesui, Baria e sua irmã Zara. Filhos de Baria: Eber e Melquiel, pai de Barsaite. Eber gerou Jeflate, Somer, Otão e sua irmã. Filhos de Jeflate: Foseque, Caamal e Azote. Filhos de Jeflate. Filhos de Somer: Ai, Roga, Aba e Arão. Filhos de Elen, seu irmão: Zufa, Gen, Seles e Amal. Filhos de Sufa: Sué, Arnafer, Sual, Beri, Janra, Bozor, Ode, Sama, Salusa, Jetirã e Bera. Filhos de Jeter, Jefoné, Fasfa e Ara. Filhos de Ola: Are, Aniel e Rezia. Todos esses foram filhos de Aser, chefes das casas patriarcais, homens aguerridos, escolhidos, chefes e príncipes, inscritos no número de 26.000 homens capazes de carregar armas à guerra. Benjamim e Saul. 8. Benjamim gerou Bela, seu primogênito, Asbel, o segundo Ara, o terceiro Noa, o quarto Rafa, o quinto, filhos de Bela, Adar, Gera, Abiúde, Abisué, Naamã, Oé, Gera, Zefusfã e Urão. Filhos de Ode. Eram os chefes das famílias que habitavam Gabaá, e eles os transportaram para Maate. Naamã, Aquia e Gera, que os transportou, o qual gerou Oza e Aiúde. Zoaraim teve filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Bara. Nasceram de Ode sua mulher Jobabe, Sebia, Moza, Mocom, Jeus, Sequia e Murma, que são seus filhos chefes de famílias. De Uzir teve Abitote e Eufal. Filhos de Eufal: Eber, Misaão e Samad, que construiu Ono e Lod, e as cidades dela dependem.
e as cidades que dela dependem. Baria e Sama, chefes das famílias que habitam Ailon, puseram em fuga os habitantes de Gete. Aio, Zizaque, Jerimote, Zabadia, Arode, Eber, Miguel, Gespo e Joá eram filhos de Baria. Zabadia, Mosolão, Ezesse, Eber, Gemaria, Geslia e Jobabe eram filhos de Eufaal, Jacim, Zecrim, Zabide, Elioenai, Zeletai, Eliete, Adaia, Baraia e Samarate eram filhos de Semei, Gesfã, Eber, Eliel, Abdon, Zecre, Anã, Anania, Elão, Anototia, Jefdaia e Fanuel eram filhos de Sisaque. Sanzares, Soroia, Otolia, Geria, Elia e Zecre eram filhos de Gerão. São estes os chefes de famílias, chefes, segundo sua genealogia, habitavam em Jerusalém. O pai de Gabaon morava em Gabaon, sua mulher chamava-se Maaca, seu filho mais velho Abdon, em seguida Sur, Cis, Baal, Nabe, Gedor, Aio e Saquer. Macelote gerou Sama. Eles habitavam também Jerusalém com seus irmãos. Ner gerou Cis gerou Saul gerou Jonatas, Melquizua, Abinadab e Esbael, filhos de Jonatas. Meribal gerou Mica, filhos de Mica. Fitom, Meleque, Tara e Acas. Acas gerou Joadá, que gerou Alamote, Asmote e Zan. Zan gerou Moza gerou Banaal, Rafa, seu filho Elasa, seu filho Azel. Asel teve 6, cujos nomes são Esricão, Bacru, Ismael, Saria, Obdias e Anã, todos filhos de Azel, filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, seu filho mais velho, Jeus, filho de Elifalete, o terceiro. O filho de Ulão eram homens valentes, bons arqueiros, tiveram numerosos filhos e netos. 150, todos estes são descendentes de Benjamim. Amanhã seguimos em Jerusalém 9.